Para a gente então analisar o formato dos arquivos que vão ser usados pelo Weka, deixa eu voltar aqui no pré-processamento e abrir o arquivo numérico que a gente estava trabalhando anteriormente. Então, só para relembrar, esse arquivo ele é formado mais ou menos não, ele é formado por 5 atributos, certo? Tem 1000 instâncias e esses atributos são todos numéricos. O primeiro é ID, né, a identificação. O segundo é a idade. O terceiro é a altura. O quarto é a renda. E o último é classe, sendo que o único não numérico é classe, que tem dois valores possíveis, A ou B, certo? Se a gente abrir o arquivo .arf, que dá origem a esse conjunto de dados, a gente vai ver que, na verdade, o formato é bem simples. Você tem que sempre começar o arquivo com esse @relation e daí o nome do arquivo que você quer trabalhar. Perceba que esse nome não precisa ser necessariamente o nome do arquivo TXT da onde vieram os dados, tá? Nesse caso aqui tem esse nome, mas não precisaria ser. E depois você começa então na próxima linha, @attribute, o nome do atributo e o tipo do atributo. E isso você repete para todos os atributos que a gente tem. Percebam que para atributos numéricos você pode pôr simplesmente numeric aqui na frente, tá? E para atributos que tenham valores específicos, como a classe, por exemplo, a gente coloca abre-chave e vai listando separado por vírgula todos os valores que podem aparecer para essa variável ou para esse atributo. Tá? Logo depois disso a gente põe @data, e em cada linha, então, vem uma tupla, uma instância do atributo, aliás, do banco de dados, que contém exatamente a mesma ordem que apareceu aqui, vão estar os valores que estão aqui. Como a gente percebe no nosso Weka desse arquivo, existem 1000 instâncias, então a gente vai ter 1000 linhas aqui para baixo com esses valores que nós temos. Certo? Então o formato é super simples, é um formato de arquivo com valores separados por vírgula, tá? E um cabeçalho inicial que tem sempre o nome da relação, a lista dos atributos todos definidos e assim por diante. Eu quero usar uma ferramenta do Weka para discretizar e para a gente ter ideia de como isso funciona. Então esses são os dados originais, certo? Vocês se lembram que para esse conjunto de dados a gente fez uma discretização juntos aqui, né? Então eu vou fazer a discretização de novo. Então deixa eu deixar, por exemplo, mostrando que nós estamos com um valor numérico aqui, com uma média igual a essa e tal. E se eu aplicar a discretização como eu tinha feito daquela outra vez, agora eu transformei esse cara em valores nominais, né? Então em classes que não são mais numéricas. Todo mundo virou valor nominal. Eu posso usar o próprio Weka para salvar esses dados, certo? E aí eu vou chamar de numeric, por exemplo, salvo pelo Weka, né? Aí vocês vão ver a diferença que o Weka vai ter gerado nesses dados. Percebam então que agora, ao invés de eu ter idade, altura, renda sendo numéricos, foram criados valores que são os intervalos para cada uma dessas variáveis que a gente tem, certo? Então, se eu abrir esses dados que estão aqui, numeric salvo, eu estou abrindo o numeric salvo no nosso editor de texto agora. Vocês podem fazer isso aí também, tá? Mas se eu for abrir com o nosso editor de texto padrão, que está aqui, o que vai acontecer é que, percebam, o Weka criou um novo arquivo texto, né? Com o nome da relação agora sendo numérico, aplicado o filtro do Weka não supervisionado, discretizando. Então ele pôs todo esse nome para a gente saber que o arquivo foi gerado depois de ter discretizado usando esse método discretize, não é? Aí o primeiro atributo, que é o ID, ele diz que os valores possíveis são esse, barra de menos infinito até 200.8, fecha, vírgula, o próximo valor é esse, vírgula, o próximo é esse, assim por diante, que são exatamente, se nós retornarmos aqui no Weka, os valores criados pela ferramenta, né? Então, menos infinito até 200.8, etc. Certo? Então, é isso que ele fez.
E os valores aqui, então, depois que eu tive data aqui embaixo, passaram a ter esses valores todos, então os dados ficaram um pouco diferentes. Se eu fizer uma análise comparativa dessa versão para a versão anterior, a gente vai perceber que a grande diferença está no nome, que foi alterado. Aqui era sempre numérico e aqui passou a ter os valores específicos que a gente precisava. E depois que começa o data aqui, a gente teria esses valores numéricos e aqui não temos mais os valores numéricos, certo? Então o ECA pode salvar resultados de discretização para a gente num formato e você pode abrir os valores já discretizados depois, então. Tá? Uma outra característica bem interessante da gente trabalhar é aqui no momento de abrir um arquivo. Percebam que eu poderia abrir um arquivo. Eu vou mostrar para vocês qual é a característica desse arquivo numeric sem extensão. Tá? Esse arquivo numeric sem extensão é um arquivo como este aqui que eu estou mostrando para vocês, onde na primeira linha eu tenho o nome das variáveis, certo? E depois nas próximas linhas eu tenho os valores já, as instâncias, as tuplas, as 1000 tuplas. E se eu tentar abrir um arquivo assim no Weka, que é um arquivo.txt, onde a primeira linha contém o nome das variáveis e depois cada uma das próximas linhas contém as instâncias daquele conjunto de dados, o Weka converte automaticamente isso aqui para a gente no formato ARF. Então eu vou usar como exemplo e vou escolher que eu quero abrir, só que eu vou dizer que vou abrir um arquivo com qualquer extensão. Então ele habilitou o numeric aqui. Quando eu abrir o numeric, ele vai dizer, olha, eu não posso determinar automaticamente como converter. Eu dou um OK. E daí ele chama o Weka Core Converter, né? Que é esse que está carregando um arquivo comma separated, quer dizer, separado por vírgulas, tá? Se eu der um OK aqui, ele abriu. Perceba que ele criou essas 1000 instâncias, numeric txt e etc. E ele cria exatamente aquele arquivo Weka que a gente já tinha do numeric txt. Então, da onde veio aquele arquivo, ele veio exatamente desse conversor que nós tínhamos, certo? Então isso é para mostrar para vocês que a gente pode, eu posso agora salvar como formato Weka e tal, com o nome que eu quiser. Vou chamar aqui numeric novo, por exemplo, tá? No formato Weka, salvei. E agora se eu vier aqui e abrir este numeric novo com o meu editor de texto, o que vai acontecer é que eu vou ter a mesma coisa que eu tinha anteriormente, certo? Que está aqui, então numeric, classe A, B e tal. Então ele gera automaticamente isso para você. O que é muito bom no nosso dia a dia, quando você quer pegar conjuntos de dados que não estão no formato Weka, é muito fácil você converter para esse formato, para poder utilizar, certo? Bom, com base nisso, vocês percebem que então aqueles conjuntos de dados, aqueles arquivos ou aquelas instâncias que eu passei para vocês fazerem manualmente o trabalho da construção da árvore de decisão podem facilmente ser integrados e utilizados como entrada para a ferramenta Weka. A gente pode rodar as árvores e tentar verificar se bate se o resultado que vocês obtiveram é igual ao resultado que o Weka geraria para a gente. Isso é um bom exercício para vocês fazerem, não vai precisar entregar, eu não estou sugerindo isso como entrega, não faz parte de atividade oficial. Entretanto, eu acho que valeria a pena vocês tentarem exercitar isso, pegando os conjuntos de dados que a gente viu na disciplina, na unidade 2, certo? E tentar trazê-los para o Weka e ver se funciona essa conversão e se vocês conseguem executar a classificação com o ID3 e com a árvore de decisão C4.5, ou seja, o J48. Tá? Então eu sugiro fortemente que vocês trabalhem nessa atividade só para exercitar. E agora vocês têm nas mãos, eu vou passar na nossa atividade dessa unidade 3, alguns conjuntos de dados já no formato Weka para vocês exercitarem estas questões que nós vimos durante esse vídeo, que são principalmente as diferenças entre o ID3 e o C4.5, que na verdade só comprovam aquilo que nós já havíamos visto na unidade 2.
certo? E que vocês manualmente já tinham testado os algoritmos. Então, essas diferenças vão estar na possibilidade de você trabalhar com valores numéricos ou não, o C4.5 permitindo isso e o ID3 não, com a possibilidade de você fazer poda ou não, o C4.5 mostrando a poda, com a ideia da gente executar aquilo que a gente chama de validação cruzada para tentar minimizar o efeito do overfitting, certo? E tudo isso vai ser então objeto de investigação na atividade dessa nossa unidade 3. A unidade 3 então vai exigir que vocês executem a ferramenta Weka e testem para novos conjuntos de dados como seria o desempenho de cada um desses dois algoritmos que a gente viu, fazendo uma análise crítica comparativa entre os resultados que vocês obtêm, tá? Vale lembrar que os dados que eu vou passar para vocês são dados reais, mas vocês não precisam necessariamente entender qual é o funcionamento dos dados, mas eu vou passar dados reais que são um pouquinho mais complexos, ou seja, não vamos ter sempre atributos binários ou coisas assim, que são exemplos mais simplificados que eu passei para vocês. Entretanto, o uso da ferramenta é exatamente o mesmo, tá? Espero que vocês tenham percebido o quão útil é isso da gente poder ter uma ferramenta que para qualquer conjunto de dados possa converter esses dados e aplicar um classificador sobre eles, certo? E espero que vocês possam usar isso não só aqui para a nossa disciplina, mas também para o dia a dia de analistas de dados ou de informações que vocês devem realizar essas tarefas no dia a dia de vocês, tá bom? Muito obrigado pela atenção em mais essa unidade nossa. Uma ótima semana para vocês e até a unidade 4 da próxima semana, onde a gente vai começar a falar um pouquinho mais de outros classificadores também, além do ID3 e do C4.5. Muito obrigado e grande abraço.